Olá, pessoal, tudo bem? Professor Brasa novamente na área. Vamos continuar aqui a segunda parte de Word, né? A gente vai ver hoje mais alguns recursos aí da ferramenta Word. Vou abrir aqui o Word, né, para passar para vocês. Eu tenho a versão aqui 2013 instalada, tá certo? Bom, na aula passada, né, a gente viu que o Word ele é o programa editor de texto. Sendo o editor de texto, ele pode nos auxiliar bastante na formatação de trabalhos, na formatação de cartas, né? Como vocês viram, o Word ele conta com uma infinidade de recursos diferentes, tá certo? Eu vou digitar aqui um texto, né? Vocês vão ver aqui que o Word, pessoal, ele se assemelha bastante, né, a uma folha de papel, né? A interface se assemelha bastante a uma folha de papel. E a gente pode visualizar também como vai ficar a impressão, né, numa folha de papel real. Para isso, basta vocês virem aqui na opção Arquivo, tá certo? Arquivo, Imprimir, né? O Word aqui ele vai dar uma prévia de como que vai ficar o documento na página mesmo, ok? Às vezes, pessoal, tem pequenos detalhes que a gente não consegue ver aqui. Às vezes a gente digita, por exemplo, um acento, né, que está com uma letra muito pequena, a gente não consegue ver esse acento aqui. Mas se a gente for aqui, ó, no arquivo, imprimir, né, esse recurso chama-se visualizar impressão, né? Ele vai mostrar exatamente como vai ficar impresso na tela, tá? E aqui eu posso dar um zoom, ó, onde eu estou indo para aumentar, certo? Então, eu estou visualizando a impressão por aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui como é que salva, né? Para salvar o documento é bem simples. A gente vem aqui no menu Arquivo, Salvar como, certo? Arquivo, Salvar como. E aí a gente vai escolher um local para salvar, tá? Eu vou escolher aqui a própria pasta Documentos para salvar esse arquivo, certo? Aqui vai aparecer a janelinha Salvar como, né? Aqui ele mostra, né, os caminhos que a gente usa para salvar, tá? Aqui a gente dá um nome para o arquivo e aqui a gente escolhe um formato, tá? Então eu vou dar um nome para o arquivo aqui de arquivo exemplo. E aí eu vou clicar no botão salvar, tá? Então basicamente para salvar é assim que faz, tá, pessoal? Ele vai ficar salvo lá na pasta documentos, tá certo? Vou abrir aqui o roteirinho aqui que eu deixei de abrir, mas é rápido. Vamos ver aqui os próximos conteúdos. Vamos ver agora o seguinte, moçada, né? Como que eu faço para inserir número de páginas, tá? Se eu quiser, por exemplo, abrir uma nova página nesse documento, tem muita gente que faz assim, ó. Isso daqui não é o procedimento correto, tá, pessoal? Ficar dando um monte de enter não é um procedimento correto. Para abrir uma nova página, vocês podem pressionar ao mesmo tempo as teclas Ctrl Enter, né? O Ctrl Enter, o que que ele faz? Ele vai produzir para mim uma quebra de página, tá? Então, o atalho para produzir uma quebra de página, basta vocês pressionarem essas duas teclas ao mesmo tempo, Ctrl mais Enter, tá? Ele vai fazer a quebra de página para vocês, né? Vai abrir novas páginas. Se o documento tem uma página, ele vai ter duas, né? Se eu der um Ctrl Enter aqui, ele abre uma terceira página, tá certo? Então, basicamente, é isso daqui. Para inserir o número de página, a gente vem aqui, moçada, né? Na abinha Inserir, certo? E aqui eu vou ter as opções de número de página, tá? Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, no início, tá? E aqui eu escolho aonde que eu quero posicionar o número de página, né? Se eu quero ele mais para a esquerda, mais no meio, mais para a direita, se eu quero que ele receba, por exemplo, uma formatação especial, ok? Então, basicamente, para inserir número de página é aqui, ó. Aqui a gente pode inserir no início, pode inserir no fim da página, tá?
Eu vou inserir no início à direita mesmo, tá certo? Olha lá. Então, o que que acontece? Eu não preciso, pessoal, digitar, né, o número da página. O Word, ele insere para mim automaticamente quando eu faço esse recurso, ó. Então, essa daqui é a página 1, tá? Essa daqui é a página 2, certo? E essa daqui é a página 3, beleza? Posso mudar também a formatação do número de página, tá? Para isso, basta eu vir aqui no inserir de novo, número de página, formatar número de páginas, né? Eu não quero que apareça o número, né, como com formato numérico. Eu queria formatar, por exemplo, em algarismo romano, tá? Então, como é que eu faço isso? Ó, venho aqui nessa janelinha, seleciono a opção, né, de algarismo romano. Aqui tem tanto algarismo romano minúsculo como algarismo romano maiúsculo, tá? Então, eu vou pegar aqui ó, a opção algarismo romano maiúsculo. Ok? Olha lá, ó. Ele já muda para mim. 1, 2, 3, ok? Se eu pressionar Ctrl Enter, ele abre uma quarta página e aqui ele já deixa o número 4 no formato algarismo romano. Tem outros formatos também, né? Se eu vier aqui em número de página, tem, por exemplo, com letras, ó. A, B, C, D, ok? Então, basicamente, para inserir o número de página, é assim, tá, pessoal? Agora a gente vai ver o seguinte. Vou apagar, né? Para apagar é só tirar assim, ó, certo? Agora a gente vai ver como insere um cabeçalho e um rodapé, tá? O cabeçalho, pessoal, é um recurso também bastante útil, né? E é utilizado bastante aí por empresas e seus documentos oficiais. Então, eles colocam, por exemplo, na parte de cima da página, né? Muitas vezes a logo da empresa, tá? Uma descrição da empresa. E embaixo coloca informações como telefone, endereço, etc, etc. Ok? Para inserir o cabeçalho, vocês vêm aqui, ó, inserir, certo? Cabeçalho, tá? Nós vamos ter, pessoal, diferentes tipos aqui de cabeçalho. Ó, que legal, né? Temos aqui diferentes tipos de cabeçalho, tá certo? Eu vou pegar, por exemplo, ó, esse daqui, ó, né? Aqui vocês notem que o Word ele vai abrir 3 espaços para eu digitar informação, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, não vou aproveitar, essa parte aqui do meio, ó. ETEC, doutor Adail Nunes da Silva. E aí eu vou fechar o cabeçalho, ó. Vocês vão ver que o cabeçalho ele vai aparecer automaticamente nas folhas seguintes, tá? Sem a necessidade de eu precisar digitar isso daqui novamente. Ok, pessoal? Vamos fazer agora o seguinte, ó. Vamos fazer agora um cabeçalho mais formal, né, pessoal? Então, eu estou aqui na parte de cima, né, na parte do cabeçalho, tá certo? O cabeçalho é na parte de cima, tá? Eu vou inserir uma imagem, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, um logo, tá? Vou pegar o logo da ETEC mesmo. Logo ETEC Taquaritinga. Ok? Vou pegar essa imagem aqui e jogar. Não, vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui e jogar lá na logo. Vou abrir ela só, né? E vou jogar esse cabeçalho lá no logo. Perdão. Vou jogar o logo dentro aqui do cabeçalho. Então, para isso, pessoal, né, eu posso me utilizar aqui, tá? Toda vez que eu dou 2 cliques aqui na parte de cima da página, ele vai abrir para mim essa opção de cabeçalho, tá? E dentro da opção de cabeçalho, ó, eu vou ter as ferramentas de cabeçalho e rodapé, tá? Uma delas, por exemplo, né? Eu vou poder aqui inserir também o número de página, como eu fiz, tá? Vou poder inserir imagens, tá certo?
Então, eu vou pegar aqui, ó, aquela imagem aqui do logo mesmo, tá? Clicar aqui com o botão direito, vou salvar a imagem, né? Vou salvar dentro da pasta download mesmo, tá? Ele já baixou a imagem aqui, certo? Agora eu venho aqui, ó, clico no botão imagens, certo? Venho aqui em downloads, vou pegar aqui a imagem da logo, certo? Só que agora eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, né? Não quero que ela fique aí tão grande, tá, pessoal? Notem aqui o seguinte, moçada. Quando eu insiro uma imagem, ó, nem sempre eu consigo arrastar ela para onde eu quero, tá certo? Eu tenho também as opções, ó, de alinhamento da imagem, centralizado, à esquerda, né? Mas se eu quiser, por exemplo, colocar ela numa posição específica, aí eu tenho que vir aqui, ó, clica na imagem, vem na abinha formatar imagem, quebra de texto, né? Aí vocês colocam a opção nenhum, perdão, a opção atrás do texto, tá? O que ele faz? Ele vai jogar a imagem, né, de uma maneira que você vai poder fazer da forma que você quer, tá? Você vai poder dimensionar ela, ó. Note que aqui eu consigo arrastar ela para onde eu quiser, tá ok, pessoal? Então, se eu der 2 cliques agora, ó, né, eu vou ter aqui uma imagem correspondente, né, a logo da ETEC, tá? Ó que legal isso daqui, certo? Vou aumentar aqui de novo a imagem, tá certo? E aí vocês vão poder visualizar que realmente, ó, ela vai ficar em todas as páginas, tá? Se eu abrir, por exemplo, uma nova página aqui, ó, ele vai colocar o logo da ETEC para mim, tá certo? Bom, tem outras opções aqui de cabeçalho, tá, pessoal? Né? Tem outras opções aqui que eu posso fazer, né? Posso colocar, por exemplo, data e hora, tá? Vou escolher aqui um formato de data, vai. Vou pegar esse daqui e vou colocar para atualizar automaticamente, ó. A data, ela vai aparecer por padrão, né, aqui em cima, mas eu posso também deslocar ela mais para cá, ó. Tá? O que mais que a gente tem? A gente tem a opção número de página, ó. Olha só, né? Então, eu posso colocar a numeração tanto aqui, né? Que ele pegou a última formatação, por isso que tá a letra, tá, pessoal? E aí, né? Novamente vai aparecer aqui a opção da numeração de página, certo? Bom, o que eu queria também passar para vocês? O seguinte, né? Como em que insere aqui, ó, a gente viu um cabeçalho. Vamos ver o rodapé. O rodapé é a mesma coisa, tá? A gente vem aqui em inserir, só que no lugar de eu clicar em cabeçalho, agora eu vou clicar no rodapé, certo? Aqui eu vou ter diferentes tipos de rodapé, certo? Tem bastante aqui opções também do rodapé, tá, pessoal? Eu vou escolher, por exemplo, ó, esse primeiro aqui. Né? Ele vai estar prontinho aqui para receber um texto, tá? Só que agora na parte de baixo. Então eu vou escrever aqui, tá? Vou colocar IPEC, Dr. Adail Nunes da Silva, Rua Francisco Valzac, se não me engano o número é 51, telefone 16 3252 5615. E então, na parte de cima da página eu vou ter o logo da ETEC. Aqui no cabeçalho eu vou ter mais informações da ETEC, tá certo? Olha, ó. Aqui eu tenho o logo e aqui embaixo em todas as páginas vai aparecer essas informações, tá, pessoal? Então, tanto o recurso aí de cabeçalho como rodapé são bastante utilizados aí por empresas, ok? Quando vai fazer os documentos, o ofício, né? Que elas querem que em todas as páginas apareça o timbre, elas podem usar aqui, né, essa opção de cabeçalho, tanto cabeçalho como rodapé. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o próximo recurso. Modos de visualização no Word.
né? Vamos ver aqui como é que é os modos de visualização de Word, no Word, pessoal. Seguinte, ó, nós vemos aqui na abinha exibição, tá certo? E aqui eu vou ter diferentes modos, né? O modo padrão que a gente tem é esse daqui, tá, pessoal? O modo layout de impressão, né? Que assemelha, né, a nossa visualização, como se isso daqui fosse uma página pronta para ser impressa, tá? Mas eu tenho outros modos, ó, como por exemplo, layout da web, né? Que visualize isso daqui, né? Como se eu tivesse uma espécie aí de página da internet, tá? Tem o modo leitura, ó, que fica assim, certo? Ele trava, né, a visualização. Tem aqui o modo estrutura de tópicos, tá? E ele mostra aqui as visualizações, né, os tópicos. Que mais? Temos aqui o modo também rascunho, certo? Que fica assim, né? Ele não exibe margens, tá? Ele praticamente aqui ele preenche a página inteira, né? Preenche aqui a página, ela preenche a área de trabalho inteira do Word, certo? Então eu vou voltar aqui para o modo layout de impressão, esse segundo aqui, certo, turma? Bom, o que a gente vai ver agora, né? A opção aqui, bordas e sombreamento. Vamos ver como é que funciona essa parte de bordas e sombreamento, tá, pessoal? Seguinte, ó. Para eu definir uma borda na minha página, né? Eu vou vir aqui na aba Design, certo? Estamos conhecendo aí aos poucos, né? Os recursos principais do Word, certo? Então, na primeira aula, eu me fixei mais na aba página inicial e na aba inserir, né? Agora a gente está conhecendo aqui outras opções, tá certo? Então, vamos lá. Estou aqui na aba design, tá? Eu tenho aqui a opção bordas de página, né? Nesse cantinho aqui direito, ó, eu tenho a opção bordas de página, tá ok? Então, aqui eu posso escolher, por exemplo, colocar uma borda na página, tá? E como que eu gostaria que essa borda aparecesse? Se ela aparecesse, por exemplo, assim, se ela aparecer, por exemplo, com uma sombra, tá? Se ela aparecer assim, tá? Então, eu vou escolher essa daqui, ó, caixa mesmo. Aqui é o estilo da borda que eu quero, certo? Né? Se eu quero que ela fique assim, mais sólida, ó. Vou só dar um aplicar para vocês verem, ó. Aqui ele vai aplicar uma borda, né, em todo o documento para mim, tá? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem, né? Vou pegar agora uma borda tracejada, só para a gente visualizar, olha lá. Beleza? Vai ficar assim. E uma coisinha também legal, né? A gente pode escolher aqui a cor da borda, né? Pode escolher a largura da borda, né? Aí, ó. E também, ó, se eu vier aqui na opção bordas da página, eu posso escolher uma arte também, ó que legal. Né? Às vezes se eu quero, por exemplo, mandar uma cartinha de amor, né, para alguém, ó, posso colocar uma borda assim, cheia de coraçõezinhos, olha, ó. Ok? Então, essa daqui é uma das formas, tá? Da gente colocar bordas, certo, pessoal? Para isso, né, basta vocês virem aqui na aba Design, tá? Vem aqui na opção bordas da página, certo? E aí vocês podem colocar a borda que vocês desejarem, com arte, sem arte, né? Podem fazer aí da forma que vocês desejarem, tá? Outra coisa também, pessoal, eu posso colocar tanto borda de página como borda no texto, tá? Então, qual que é a diferença da borda da página em relação à borda do texto? A borda da página, ela preenche todas as páginas do documento. A borda do texto, ela só vai preencher o texto que eu selecionei, tá? Para isso, vocês selecionam o texto, que nem eu fiz aqui, volta aqui na aba página inicial, tá certo? E aí vocês vêm aqui, ó, nessa opção, tá? Então, ó, eu tô com o texto selecionado, vim aqui na aba página inicial, tá ok? E aí eu vou marcar aqui, ó, essa opção,
Por exemplo, vou colocar uma borda externa, ó, né? O texto ele vai ficar, a partir de agora, destacado, né? Com essa bordinha, certo, pessoal? Então, aqui, né, que é uma ferramenta aqui própria para tabelas, né? Também dá certo com o texto, ok? Vamos ver aqui, então, o próximo recurso. Sim, formatação de plano de fundo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na formatação de plano de fundo, como que é que vai. Para isso, eu volto aqui na aba Design, certo? Aba Design, tá? Aqui eu tenho algumas opções, ó, como por exemplo, cor da página. Eu não quero uma página em branco, eu quero mudar a cor da página. Então, basta vocês virem aqui, ó, nesse botãozinho cor de página, né, e trocar a cor da página conforme vocês desejarem, ok? E por fim, né, também interessante, a gente tem o recurso de marca d'água, né, que é um recurso também bastante utilizado aí pelas empresas, né, às vezes até para evitar aí problemas de falsificação de documento, né. Vamos dar uma olhadinha aqui na marca d'água. A marca d'água, pessoal, basicamente é isso daqui, ó. Né? Quando eu coloco uma marca d'água, aparece um texto ou uma imagem assim, ó. Né? Aparece ela meio que desbotada no meio, tá? Da página. Que nem aqui eu coloquei uma marca d'água de texto, tá? Mas eu também poderia colocar uma imagem, certo? Vamos ver aqui mais opções da marca d'água, ó. Então, eu posso vir aqui, personalizar marca d'água, certo? Vamos visualizar aqui, ó. Personalizar marca d'água, ok? Temos aqui a opção, né? Sem marca d'água. Vou colocar uma marca d'água de imagem agora, certo? E aqui eu vou selecionar a imagem. Vou pegar a imagem, por exemplo... Aqui eu posso puxar uma imagem da internet, ó, mas como eu já tenho aquele arquivo da ETEC salvo, vou aproveitar aquele arquivo mesmo, tá? Vou deixar aqui a opção padrão, né? Dimensão automática e desbotar, só para a gente visualizar como é que fica a imagem. Então, ela vai ficar assim, ó, desbotada, né? No meio da minha página, certo? E aí, né? Obviamente, se eu for imprimir isso daqui, né? Vai aparecer uma imagem desbotada, tá, pessoal? No meio da página, certo? Mas eu também posso formatar essa imagem, ó. Personalizar marca d'água. Aqui está, né, a parte da imagem. Aqui eu posso aumentar o tamanho dela, certo? A dimensão padrão é 100%, mas eu posso aumentar aqui o tamanho dela, ó lá, ó. Olha como é que ela ficou gigantesca agora. Tá certo? Que mais? Personalizar marca d'água. Posso desmarcar aqui a opção desbotar, né? Caso eu deseje que ela apareça de forma mais nítida, ó. Né? Agora a marca d'água ela vai ficar mais nítida, ela não vai ficar tão desbotada, tá certo, turma? Que mais? Posso também colocar uma marca d'água de texto, ó. Né? Aqui eu digito o texto, né? Vou colocar aqui, também é tech, tá, pessoal? Aqui eu posso formatar a fonte, né? Posso formatar aqui o tamanho da letra que eu quero usar, a cor da letra que eu quero usar, tá? Se eu quero que ela apareça na diagonal ou na horizontal, vou colocar aqui horizontal e dar uma visualização de como fica, ó. Ok? Nesse caso aqui, a minha marca d'água é apenas o texto, tá, pessoal? Eu não inseri mais a imagem, ok? Então, um recurso aí também interessante, né, que é utilizado aí às vezes pelas empresas para evitar aí problemas de falsificação de documentos, né? A marca d'água, né? Tanto imagem como texto dá para vocês inserirem, tá certo? Vamos ver agora aqui, ó, a outra parte, a parte de colunas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas colunas, pessoal. Deixa eu abrir aqui um novo documento, né, para a gente poder visualizar melhor, certo? Bom, se eu quero inserir uma coluna, moçadinha, né, ou, por exemplo, dividir o texto em colunas, tá?
Ah, mas antes, o que é esse negócio de dividir o texto em colunas, Bravo? Vocês pegam um jornal, né? O jornal, às vezes, ele divide o texto por colunas, tá certo? Às vezes eu tenho 3, 4 colunas, tá? Para isso, vocês vão aqui, ó, nessa abinha, layout da página, tá? Porque as colunas, elas têm a ver com a página, pessoal. Então, eu preciso vir aqui em layout da página. Aí eu venho aqui na opção colunas, tá? Seleciono aqui, clico no botão colunas. Ele vai aparecer em quantas colunas eu quero dividir, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 3 colunas, certo? E aí, o que acontece, turma? Né? Aparentemente não produziu nenhuma visualização, né? Mas ele dividiu em 3 colunas. Vou pegar aqui a régua para a gente visualizar, ó. Né? Então, com a visualização da régua, ó, eu consigo visualizar que o meu documento agora vai ser dividido em 3 partes, tá certo? Se eu digitar, por exemplo, aqui um texto qualquer, ó, fui dando Enter, 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 até ir na segunda coluna. Olha lá. Vou ir na terceira coluna agora. Vou dando Enter, 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 né? Estou dividindo aqui o meu texto, né, em 3 partes, tá, pessoal? Isso daqui é muito comum, né, de aparecer em páginas de jornal, por exemplo, né? Quando a gente quer montar tipo um jornalzinho no Word, tá? A gente pode dividir aí o texto nessas coluninhas aqui, tá certo? Outra coisa também, pessoal, o seguinte, ó. Se eu vier aqui em layout da página, colunas, perdão, na opção mais colunas, né, eu vou poder personalizar essas colunas aí, ó. Mais colunas, tá? Então, tá marcada aqui a opção 3 colunas, tá certo? Aqui eu posso formatar a largura da coluna, ó, que legal, né? E posso também colocar uma linha entre essas colunas. Ó, posso marcar a opção linha, tá? Agora, o que acontece? Ó, eu visualizo uma espécie de linha aqui entre as colunas, tá certo? É um recurso também aí muito legal, tá, pessoal? De vocês estarem aí utilizando, tá ok? Que mais que a gente pode mexer? Vamos ver aqui as opções. O Word, ele tem aí bastante opções mesmo de formatação, tá, turma? Vamos pegar agora e fazer o seguinte. Vamos para o próximo recurso, ó. Próximo recurso, né? O rodapé eu já passei. Word Art. Vamos ver aqui o Word Art. Como que a gente faz para inserir uma Word Art, ó. Seguinte, pessoal, né? O Word, ele produz aí, né? Uns efeitos especiais, né? Chamados de Word Art, tá? Para isso, basta a gente vir aqui, ó, na opção Ir, tá certo? Tem aqui, ó, esse Azinho. Esse Azinho, pessoal, se eu clicar nele, né? Vou clicar aqui no Azinho para vocês visualizarem, ó. Vou selecionar, por exemplo, esse daqui, tá? Tudo que eu digitar aqui, pessoal, vai sair num formato, né? Com um efeito visual diferente, né? Vai sair aí com um efeito artístico, né? Com sombra, né? Com sombra atrás do texto, com sombra embaixo do texto, né? Na verdade, a gente tem várias opções diferentes de Word Art, tá? Então, aqui eu vou colocar assim, ó. Vou escrever Bravo, ok? Então, só para vocês visualizarem aí aonde eu fui, né, para o texto ficar assim, vocês vêm aqui, ó, inserir, né? Pegam um Word Art aqui que agrada a vocês, ó. Vou pegar esse outro agora. Tem a sombrinha embaixo, tá? Vou escrever de novo aqui, Brasa, ok? Basta vocês selecionarem aí o Word Art que vocês desejam, né? E formatar, tá? Aqui, pessoal, eu também tenho algumas opções, ó.
quando eu seleciono a Word Art, né, eu posso formatar, por exemplo, a cor que eu estou usando, né? Posso formatar aqui, ó, né, o contorno do texto, como que eu quero que apareça, tá? Posso definir aqui como que vai ser a sombra, tá certo? Tem algumas opções aqui também para formatar a Word Art, tá certo, turma? Então, Word Art, pessoal, era aquele negócio que a gente usava, né? Quando a gente queria, por exemplo, fazer um trabalho, né? Antigamente no ensino médio. A gente vem aqui em inserir, ó, né? Vou pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Aí eu colocava assim, trabalho de geografia. Ok? Expandia aqui a caixinha, tá? Aumentava aqui também o tamanho da caixa, né? Aumento aqui o tamanho da letra para preencher aqui a, a capa inteira, né? Praticamente aqui a capa inteira, ok? Deixa eu colocar aqui, aumentar mais. Olha lá, ó, né? Fazia uma capinha de trabalho, tá? E aí, né, embaixo, a gente colocava o nosso nome, o nosso número, tá? Para produzir aí um efeito visual, né, nas capas de trabalho, tá? Então, a gente pode usar também aí, né, o recurso de Word Art. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora a gente vai ver aqui o seguinte, galera. Vamos pegar aqui o primeiro texto, ó, né? Tem um recurso também bastante interessante, moçadinha, né? Que é o recurso de capitular, ok? O que é o capitular, ó? É essa opção aqui. Então, a gente foi no Word Art, né? Que era esse azinho aqui em cima. Eu ainda estou na aba inserir, tá, pessoal? E aqui eu posso capitular o texto, ó. O que é o capitular? Ele deixa só a primeira letra, né, do texto num formato grande, tá certo? Típico de jornal mesmo, tá, pessoal? Então, só a primeira letra do texto, ó, é que vai ficar num formato grande, tá? Deixa eu digitar aqui um outro texto, né, para vocês entenderem melhor. Aula de OSA do dia 13/11 de 2020. Vou capitular aqui, pessoal, esse texto. Para isso eu venho aqui, capitular. Olha lá, ó. Ele só vai deixar a letra A, né, a primeira letra da frase, num formato grande, tá, pessoal? Prontinho aqui, né, pra gente... A gente também pode editar isso daqui, tá? Que nem aqui eu cliquei aqui, apareceu essas alças, né? Eu posso deslocar para onde eu quiser. Ok, turma? Então, esse daí é um outro recurso também, né? O recurso de capitular o texto, tá certo? Bom, antes da gente prosseguir aqui, turma, né? Vamos ver como que a gente faz, né? Para configurar a margem do documento, tá certo? Para isso, a gente vem aqui, ó, em layout da página, certo? Aqui vai ter algumas opções relacionadas, né? A margem, a orientação do papel, ao tamanho do papel, né? As colunas que a gente visualizou agora há pouco, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse botão, certo? Vai abrir essa janelinha aqui para mim. Então, olha onde que eu fui, ó. Layout da página, cliquei na setinha para expandir as opções, tá certo? E aqui eu posso colocar uma margem, tá? Posso aumentar, por exemplo, aqui a margem superior, posso diminuir a inferior, ó. Posso deixar a margem como tá certo? E aqui, pessoal, é a orientação do papel. Então, só para a gente visualizar aqui como que são as margens, né? Que nem aqui, ó. Eu dei 3 centímetros de margem esquerda, tá? A margem esquerda, ela corresponde a isso daqui, certo? O que é a margem, pessoal? É aquele espacinho, né, que a professora falava lá na primeira série. Olha, não escreve muito na beirada, não. Respeita a margem do documento, tá? Então, aqui seria a margem esquerda, aqui a margem direita, a margem superior
e a margem inferior, tá ok? Vou clicar aqui de novo para a gente visualizar, ó. Aqui, pessoal, é a orientação do papel, né? Se eu quero o papel, por exemplo, em pé, ou se eu quero ele deitado. Quando eu coloco a opção deitado, pessoal, o documento ele fica assim, né? É como se eu estivesse invertendo a folha de papel, né? Ela estava em pé, eu deitei ela, tá? Isso daqui é usado quando eu quero, por exemplo, colocar algum gráfico, né, na página, de forma que aquele gráfico ele consiga caber na página. Ou uma imagem, ou uma tabela, né, que não está cabendo direito na folha em pé, tá? Então, eu posso colocar aqui a folha deitada, né, a margem deitada, tá? Retrato, a folha ela fica assim em pé, tá? Se eu colocar aqui, ó, paisagem, ele vai automaticamente aí deitar a folha para mim, tá ok? Outra coisa também que a gente tem, essa parte aqui de medianis, né? O que seria a medianis? A medianis, pessoal, é um espaço que a gente pode dar aqui, né, na hora de encadernar, tá? Só para vocês visualizarem aqui, ó, vou aumentar um pouquinho a medianis, ó. Vocês vão ver que aqui na visualização embaixo, ó, ele aparece como se o documento fosse ser encadernado mesmo, tá ok? E aqui a posição da medianis, né? Se eu quero aqui ou se eu quero na parte de cima, tá? Então, por exemplo, se eu vou encadernar as folhas, né? E eu vou colocar lá, né? As espirais na parte de cima, né? Então, eu configuro aqui para exibir na parte de cima, certo? E aqui eu dou a distância que eu quero, ó. Tudo bem? Então, ele vai dar aqui a distância da margem, né? E mais a distância da medianiz. Tá certo? Medianiz, então, é o recurso que a gente usa, né? Geralmente, quando a gente vai encadernar o documento, tá? O que mais que a gente tem, ó? A gente tem aqui o tamanho do papel, né? O tamanho padrão é A4, tá, pessoal? O A4, ele tem essa largura e essa altura padrão, tá? É o tamanho aí mais utilizado, certo? Mas a gente tem outros tamanhos também, tá? Tem o envelope, tem o carta. A gente pode colocar aqui um tamanho personalizado, tá? Para que isso, Brasa? Porque de repente, se você coloca um papel diferente do A4, né, o documento ele não vai sair da forma que vocês querem, tá, pessoal? Então, basicamente, é isso daí, ok? Aqui é a parte da bandeja, né, da impressora, tá? A impressora, por exemplo, ela conta com uma, duas bandejas, tá? Eu seleciono onde que eu quero colocar, qual bandeja eu quero imprimir. E aqui nós temos outras opções, tá? Que a gente vai ver aí ao longo das aulas como que funciona. Bom, então, basicamente, pessoal, né, esses são aí alguns dos recursos do Word, tá? Vamos ver agora o seguinte, antes de prosseguir, vamos ver aqui, ó, como que a gente faz para montar uma tabelinha no Word, tá certo? Vamos ver aqui como inserir tabelas, tá, pessoal? Então, para inserir uma tabelinha, ó, a gente vem aqui na opção inserir, ok? Tem as opções aqui, tá, pessoal? Né? Algumas a gente já viu, número de página, rodapé, cabeçalho, imagem, instantâneo. E aqui tem a opção tabela. Posso inserir a tabela de duas formas, ó. Posso tanto desenhar ela por aqui, ó, né? Aqui, pessoal, eu posso pegar, por exemplo, a quantidade de linhas e colunas que eu quero, tá? Como eu posso vir aqui também, ó, na opção inserir tabela, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, a opção inserir tabelas, tá certo? Aqui eu vou ter algumas opções de tabelas, tá? Quantas colunas eu quero, quantas linhas da tabela eu quero, tá ok? Então, eu vou colocar, a princípio, pessoal, uma tabela de 3 linhas por 2 colunas, ok? Aqui nós temos também algumas opções, né, de largura da coluna, tá? Eu vou deixar tamanho fixo mesmo, tá certo? E aí eu vou dar um OK, ó.
ele vai automaticamente colocar uma tabela aí para mim, né? De 2 colunas por 3 linhas. E agora eu vou digitar as informações dessa tabela. País, população, né? Vou colocar aqui o Brasil. Aqui, população em milhões de habitantes. Vou colocar a China. Não, vou colocar Itália. Nem sei se é isso daqui mesmo, tá? Mas e agora? Eu preciso colocar mais países, né? E eu inseri somente com 3 linhas essa tabela. Não tem problema, pessoal. Se vocês pressionarem aqui, ó, que nem eu tô no número 60, tá? Eu pressionei a tecla Tab do teclado. Ele automaticamente vai abrindo para mim novas linhas, tá bom, turma? Então, o atalho que a gente tem aí, né, para abrir novas linhas na tabela é o Tab, certo? O Tab, ele abre novas linhas na tabela, ok? Vamos continuar aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, a Alemanha. Vou colocar... Inventar, tá, pessoal? Não é esses valores. Ok? Vamos supor agora vai complicar um pouquinho, né? Vamos supor que eu quisesse colocar mais uma coluna aqui, né? Vocês notem que o que acontece? Essa tabela, ela só tem 2 colunas, tá? Não tem problema, pessoal. A tabela, ela é bem ajustável, tá? Eu clico aqui, inserir, né? Aqui eu seleciono aonde que eu quero a coluna, ó. Eu quero a coluna à direita, né? Ele vai colocar mais uma coluna para mim. Então, de novo, ó, eu estou aqui, eu quero colocar uma coluna mais para cá, tá? Clico aqui com o botão direito, inserir colunas à direita, ok? Vou colocar aqui, então, ó, inserir colunas à direita, tá? Aqui eu vou colocar outras informações, certo? Vou colocar aqui, por exemplo... faixa etária. Vou colocar... essa é uma faixa etária mais jovem ou mais idosa, tá certo? E aí, claro, pessoal, né? Eu posso formatar aqui essa tabela também, ó. Posso... o nome do país, ele não vai ser tudo isso. Eu posso diminuir aqui, ó. Ok? Mesma coisa eu posso fazer aqui também, ó. Posso pegar aqui essa alcinha, ó, e diminuir conforme eu desejar, certo? Aí, ó. Beleza? Então, essa daí foi, né, o recurso de tabela. O que mais que eu posso fazer, ó? Só lembrando, pessoal, do seguinte, né? Eu cliquei aqui e fui inserir uma coluna à direita. Se eu quisesse uma coluna à esquerda, ó, eu faria assim, né? Clicaria na opção à esquerda. Ele vai automaticamente colocar para mim a coluna à esquerda, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou formatar essa tabela, tá, pessoal? Para isso eu clico aqui na tabela, tá? Tem algumas opções aqui, ó, como que eu quero as bordas da minha tabela, tá certo? Que mais que a gente tem, ó? A largura, né, da borda. Vou vir aqui na opção layout para a gente visualizar aqui as informações, tá? Bom, aqui, ó, ele dá algumas formatações prontas, ó. Voltei para a aba design, tá, pessoal? Então, lembrando que essa opção aqui, ferramentas de tabela, só vai aparecer a partir do momento que você clicar na tabela, tá, turma? Se eu tiver, por exemplo, fora da tabela, ó, que nem aqui, ó, estou fora da tabela. Aqui não aparece a opção ferramentas de tabela. Se eu clicar na tabela, vai aparecer, ok? Então, vou voltar aqui na aba design, tá? Vamos ver aqui algumas opções de formatação que a gente tem, ó, certo? Aí, ó. Né? E aqui eu posso, de repente, selecionar uma opção que mais me agrade. Tá certo, turma? Olha, eu peguei esse daqui, por exemplo. Ele já
deixou a tabela, né, formatada, prontinha para mim. Tem outros modelos também aqui de formatação, ó, né? Mas eu peguei esse daqui. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui o seguinte, né? Pouca gente conhece esse recurso, tá? Tem gente que, por exemplo, acha que só dá certo usando o programinha Excel, né? Mas também dá certo no Word, ó. Que nem aqui, ó. Eu tenho dados numéricos, né? Eu quero somar isso daqui, só que eu quero somar de forma automática, né? Eu quero que o Word ele some para mim de forma automática esses valores, tá? Então, aqui eu vou colocar uma espécie de total, ok? Como que eu faço para dizer para o Word que ele vai somar automaticamente esses valores? Eu venho aqui na aba Layout, certo? Ó, venho aqui na aba Layout, tá? Tenho aqui a opção Fórmula, ok? Note que quando eu clico na opção Fórmula, né, ele automaticamente já coloca para mim aqui, ó, uma sum above, né? O que significa isso? Some o que está acima, tá? Lembrando que para inserir a fórmula, pessoal, eu cliquei aqui, eu quero que apareça aqui a soma, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações que está logo em cima, ok? Então, eu venho aqui, ó, fórmula, sum, above, tá? Aqui tem outras opções, né, como formato do número, tá? Vou dar um OK. E vocês vão perceber aqui que o Word, ele gerou para mim, né, ele somou para mim essas colunas, né, perdão, essas linhas, né? Ele somou 200 com mais 60 com mais 70 e chegou nesse resultado aqui, certo? E se as informações elas não tivessem dispostas assim? Vamos supor que eu tenho uma tabela, ó. Deixa eu criar aqui uma outra tabelinha, ó. Inserir tabela. Inserir tabela. Vou colocar apenas, né, umas 3 coluninhas. Perdão, vou colocar umas 4 coluninhas por 2 linhas. Ok? Faz de conta, pessoal, que eu vou ter assim, ó. País, população, canais que a gente pode colocar aqui, população, né? Vou colocar agora a idade das pessoas. Aliás, vou colocar outra coisa. Não vou pôr país, não. Vou apagar só aqui, gente. Vou colocar outra coisa aqui. Vou colocar, por exemplo, aqui time. Vou colocar saldo de gols. Vou colocar aqui vitórias. Vou colocar aqui a soma. Certo? Então, aqui eu vou colocar o time, por exemplo, CAC. Né? Aqui eu vou colocar o saldo de gols. E aqui eu vou colocar o número de vitórias. Vou colocar 20 vitórias. Faz de conta que eu quero somar aqui, essas informações aqui, tá, pessoal? Saldo de gols com o número de vitórias, tá? Mesma coisa, moçada. Vocês clicam aqui, tá certo? Ó, vou até abrir mais uma linha, tá? Vou colocar aqui o Jurupema Futebol Clube. Ok? Então, olha como é que funciona. Ó. Eu clico aqui, onde eu quero exibir o resultado, certo? Aí eu venho aqui, ó, Layout, Fórmula, tá certo? Quero inserir uma fórmula aqui, ó. Vocês notem que o Word, o que ele faz? Ele automaticamente se ajusta, né? Antes estava a palavra above, acima, né? Aqui não. Aqui eu estou querendo somar left, né? Ou seja, eu quero somar o que está à esquerda, as informações que está à esquerda. Ó, eu estou aqui, eu quero inserir a fórmula nesse ponto. O que ele vai fazer? Ele vai somar as informações que estão antes, tá certo? E aí eu vou dar um OK. Olha lá, ó, 40 com mais 20, 60.
Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Quero somar as informações que está à esquerda. Clico aqui, vem em ferramentas de tabela, layout, fórmula, tá certo? Aqui ele pegou a palavrinha bulb, né? Porque tem informações em cima, tá? É só mudar aqui para left. Ok? Olha, ó, 20 com mais 10, 30. Certo, turma? Então, um recurso aí também bastante interessante, né? No Word, tá? A possibilidade de vocês inserirem, né? Informação, né? Inserir, por exemplo, uma fórmula automática na tabela, ok? Às vezes isso daí pode ser muito útil, porque, por exemplo, eu posso ter uma tabela com 20 valores e eu preciso somar esses 20 valores, tá? Somando manualmente, eu posso errar, mas se eu usar, por exemplo, a fórmula, eu não vou errar, tá? Uma coisinha também, pessoal, olha só, quando eu clico aqui nesse campo, o que acontece? O Word, ele automaticamente coloca uma tarja cinza, né, ao fundo, diferentemente daqui. Quando o Word ele coloca essa tarja cinza, pessoal, quer dizer que o campo ele foi gerado de forma automática, né? Eu não precisei digitar essas informações, tá certo? Maravilha. Vamos ver agora como que a gente faz para criar estilos no Word, né? Vai ser o nosso último recursinho, né? A criação de estilos, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou digitar aqui a palavra brasa, né? Que eu vou fazer? Eu vou formatar essa palavra, ó. Vou formatar com a fonte Arial, negrito, colocar aqui um tamanho grande, ó, tamanho de 36. Vou colocar aqui, pessoal, a cor do texto, ó, colocar, por exemplo, essa daqui, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Vamos supor que eu estou lá digitando meu texto. Vou passar aqui para a linha de baixo, vou voltar a formatação que estava antes, né? Ó, faz de conta que eu quero que essa palavra teste, né? Ela fique com a mesma formatação da primeira. Tudo bem, eu posso selecionar ela, né? E aqui em Arial, usar o tamanho da letra que eu fiz, tá certo? Ou se não ainda, né? Eu posso até fazer isso daqui, gente. Olha que legal, ó. Posso selecionar o texto, venho aqui no pincel de formatação, essa opção aqui, tá? Clico aqui no pincel, né? O que esse pincel faz? Ele não copia o texto, tá, gente? O que ele copia é apenas a formatação. Olha, ó. Certo? Então, só mostrando aqui para vocês, né? Ele vai copiar a formatação. Tá bom, pessoal? Ó, vou fazer agora com estilos, né? Eu nem queria fazer com o pincel, né? Mas só mostrando também que dá certo com o pincel. Vamos criar aqui um estilo, então. Para criar o estilo, a gente vem aqui, nessa setinha, embaixo aqui do painel estilo, ok? Vai aparecer os estilos prontos que o Word possui, tá certo? Mas aqui eu posso clicar no botão novo estilo, ok? O que o Word ele faz? Ó, ele puxa todas as formatações, né, do texto que eu selecionei. Olha lá, ó, Arial 36, negrito, né? A cor da letra, tá certo? Então, quando eu crio o estilo, pessoal, né, o que acontece? Ele dá um nome, o telefone e o endereço da formatação que você usou. Todas as formatações que eu usei nesse texto, ó, vai aparecer aqui, tudo bem? E aqui eu posso dar um nome para o estilo. Ó. Eu vou chamar, por exemplo, de texto brasa. Vai. Dá um OK. Ali, ó, ele cria esse estilo. Se eu quiser formatar a palavra teste, ó, basta eu selecionar ela e clicar no estilo texto brasa.
certo? Vai aparecer com a mesma formatação do texto anterior, tá? Então, só mais um exemplo aqui, turma, de como que a gente faz para criar o estilo, ó. Vou criar agora um texto diferente, um texto, né, com estilo diferente, tá? Vou selecionar aqui o texto, vou mudar agora a cor, ó. Vou colocar, por exemplo, um vermelho, tá certo? E aí eu vou vir aqui, ó, o texto está com todas as letras em maiúsculo, em minúsculo, né? Eu quero passar para maiúsculo. Venho aqui no preguinho da fonte, tudo bem? E aí eu vou marcar a opção todas em maiúscula, tá? Vou aplicar também uns efeitos que a gente viu na aula passada. Vou colocar taxado duplo nele. Tudo bem? Aí, novamente, ó, com o texto selecionado, eu venho aqui e vou criar um estilo novo, tá? Clicar no botão novo estilo, tá certo? Vou chamar esse texto de vermelhão, ok? Novamente ele pega todas as formatações que eu usei, ó, vermelho, todos em maiúscula, taxado duplo, ok? Vou dar um ok, aí, ó, vai aparecer o texto vermelho. Se eu quiser, por exemplo, aplicar esse estilo, ó, eu seleciono o texto que eu quero aplicar o estilo e clico aqui, ó. Todo o texto ele vai ficar com o mesmo estilo que eu defini aqui, tá certo? Então, qual que é a vantagem do estilo, pessoal? Quando a gente cria um novo estilo, né, a gente pode agrupar as formatações que a gente aplica, né? Seja tamanho de letra, seja o tipo da letra que a gente está usando, seja o estilo da letra, alinhamento, né? A gente pode agrupar tudo isso num estilo só, tá? Aí, se a gente quer aplicar, por exemplo, aquelas formatações em outro texto, basta a gente aplicar o estilo criado, ok? Bom, então, basicamente, a aula de hoje foi isso daqui, tá certo? Vocês aí vão ter uma atividadezinha relacionada lá no itens tarefa, tá ok? Por hoje, então, eu encerro.